Amigos, preparem-se porque o vídeo de hoje é extremamente importante. Na verdade, precisamos falar sobre a unidade de potência número 2 da Ferrari que será introduzida entre Barcelona e Canadá e por que a Ferrari só introduzirá a unidade de potência número 3 em julho. Precisamos falar sobre a A2, precisamos falar também de Loix Serra e de Gotoni, que fez um trabalho enorme no chassi e na aerodinâmica, equilibrando a relação com o motor que, neste momento, não está, digamos, no nível dos adversários, e esse é um ponto delicado para a Ferrari. Precisamos falar também de Lambiase, que provavelmente irá para a McLaren em 2028 e, portanto, deixará a Red Bull no final deste ano, fazendo depois um período de Garden Life. E atenção também à questão Verstappen, porque se Lambiase sair, talvez Verstappen também possa deixar a Red Bull ou se retirar. E devemos falar também sobre a questão da reunião da FIA, dos motoristas e dos vários chefes de equipe, o que foi decidido nesta reunião que aconteceu hoje, 9 de abril. Dito isso, vamos começar imediatamente. A imagem que emerge em Maranello nessas semanas que separam Miami do resto da temporada é a de um canteiro de obras que trabalha em duas velocidades diferentes, e apenas uma das duas é visível do exterior. No que diz respeito à Power Unit, a situação é mais complexa do que os resultados na pista sugerem. Segundo informações das notícias internas do paddock, entre Barcelona e Canadá chegará uma segunda Power Unit, a chamada Power Unit número 2, mas atenção, não se tratará de uma atualização, mas sim da mesma especificação já em uso, introduzida simplesmente para iniciar as rotações e gerenciar os quilômetros acumulados. A verdadeira novidade, aquela aguardada com mais curiosidade técnica, é a Power Unit número 3, que terá uma especificação dedicada ao motor térmico, seguindo os auxílios do ADU, quando a FIA concederá as necessárias autorizações e não chegará antes de julho. O nó central de tudo é o ADUO, o mecanismo regulatório que permite aos motoristas o atraso de desempenho para desenvolver mais livremente seu propulsor. A Ferrari atualmente mostra um rendimento superior a 4% em relação ao benchmark, mas Miami será determinante para estabelecer o número final, e essa diferença entre 2% e 4% não é um detalhe, porque é o limite que determinará quanto margem de desenvolvimento Maranello poderá efetivamente aproveitar. Terá um pacote adicional de atualizações no motor ou 2, a reunião de 9 de abril, dedicada também à saída do desenvolvimento dos motores, será um passo-chave também nesse sentido. Sobre o motor de combustão interna, os engenheiros são explícitos, deve ser melhorado, sabemos disso, e faremos um novo conceito de motor de combustão interna. Já está em fase de teste no banco na Ferrari com o objetivo de melhorar o desempenho e reduzir a degradação térmica em alta temperatura, mas os prazos não são comprimíveis. Uma atualização significativa do carro não é esperada antes da metade do verão e toda a trajetória de desenvolvimento se insere em um projeto de longo prazo, sujeito às mesmas lógicas do limite orçamentário que governam a aerodinâmica. No fundo, também há um número que pesa. O déficit estimado em relação à Mercedes gira em torno de 30 cavalos. 30 cavalos que a Ferrari está compensando, pelo menos em parte, com um chassi, uma aerodinâmica que diversos observadores técnicos consideram simplesmente excepcionais. O trabalho de Loix Serra e Diego Tondi é descrito como algo de difícil explicação com os parâmetros atuais, e é um ato quase de engenharia criativa que permite à Ferrari SF26 lutar nas primeiras posições. Durante um déficit de motor que em qualquer outra época do campeonato teria significado uma temporada de retrocesso. Em vez disso, a Ferrari está lá na frente com 30 cavalos a menos lutando com a Mercedes. Se o ADU confirmar-se em 4% mesmo após a primeira medição, aquela que será iniciada em Miami, a Ferrari terá à sua frente uma das janelas de desenvolvimento mais raras que a história recente da Fórmula 1 recorda. Também porque lembramos que o ADU será medido a cada 6 corridas e pode continuar até 2027. E é uma janela que em Maranello sabem que não podem se dar ao luxo de desperdiçar. Devem aproveitar o ADU para recuperar da Mercedes este ano, mas também no próximo. Muitos de vocês me perguntaram: Marastro, qual é o sentido de introduzir uma Power Unit em julho quando você já introduziu uma em junho? Há uma diferença enorme porque a Power Unit número 3, que será introduzida em julho, será atualizada com o motor térmico levado ao máximo. Portanto, ao introduzir uma Power Unit igual à primeira em junho, que será a segunda Power Unit, essa Power Unit se torna a da rotação, enquanto a terceira que você utilizar em julho será mais usada nas sessões que contam. Então, na qualificação da corrida, você sempre terá à disposição uma Power Unit que usa nos treinos livres e depois daria um salto de qualidade na qualificação
qualificação da corrida. É óbvio que quando uma equipe tem à disposição um motor que é mais performático, tenta usá-lo o quanto antes. Portanto, se a Ferrari tiver a Power Unit número 3 pronta em julho, ela a liberará na pista o mais rápido possível para ter uma vantagem depois na qualificação e na corrida. Então, atenção, pois certamente veremos as duas Power Units se revezando entre si, dependendo das várias sessões entre os treinos livres, as qualificações e a corrida. Assim, será um sistema de rotação muito articulado, que permitirá à Ferrari distribuir melhor a quilometragem entre as várias Power Units e aproveitar melhor a Power Unit mais potente, ou seja, a número 3. Mas atenção também à notícia de Gianpiero Lambiase, que chega no momento de pausa do calendário. O histórico engenheiro de pista de Max Verstappen deixará a Red Bull para se juntar à McLaren a partir de 2028. As primeiras a reportar foram as publicações holandesas, a de The Limburger e The Telegraph, que tradicionalmente estão bem informadas sobre tudo que envolve o 4 vezes campeão do mundo. O acordo econômico é descrito como astronômico, e o papel oferecido por Walking seria de alto perfil, não de chefe de equipe imediatamente como algumas fontes inicialmente haviam hipotetizado, mas uma posição sênior na engenharia de pista basicamente análoga à que Lambiase ocupa hoje em Milton Keynes na Red Bull. Para chegar àquela mesa na McLaren, no entanto, ele terá que cumprir um longo período de licença de guardião. Seu contrato com a Red Bull expira em 2027, o que torna quase certa sua ausência no muro já na próxima temporada. Vale a pena notar que a McLaren não era a única pretendente a Gianpiero Lambiase, segundo a Sky Sport UK. Aston Martin de Lawrence Stroll havia colocado sobre a mesa uma oferta ainda mais direta, o papel de chefe de equipe na Aston Martin, mas Lambiase recusou, escolhendo a escuderia Papaya. E é uma escolha que diz muito não apenas sobre o peso específico do projeto McLaren, mas também sobre como Lambiase imagina seu percurso profissional. No turbilhão de indiscrições que acompanhou a notícia, também surgiu a voz de um possível retorno de Andrea Stella à Ferrari, sugestão alimentada talvez mais pelo passaporte do que por elementos concretos. Porém, chegou a desmentida neste caso, que veio rapidamente e com certa clareza. De Maranello, não houve nenhum contato recente com Andrea Stella, e da Walking não há nenhum sinal de movimento. O contrato de Andrea Stella com a McLaren se estende e, segundo as vozes do paddock, até o final de 2030, e o próprio chefe de equipe reiterou em várias ocasiões o quanto o projeto da Walking é seu projeto. O da McLaren, Lambiase, quando chegar, se juntará a uma estrutura já sólida, revelando algumas funções específicas sem afetar a responsabilidade de liderança. E no fundo, inevitavelmente, o tema de Verstappen também retorna, porque Max sempre falou abertamente sobre a ligação com Lambiase. Perder isso seria difícil de aceitar, ele havia dito no passado, e no momento em que seu futuro na Red Bull parece tudo menos definido, a partida de seu engenheiro de referência só alimenta as especulações sobre uma possível aposentadoria de Max. Não adiciona certezas, mas muda os equilíbrios, e na Fórmula 1, às vezes, isso é suficiente. Tenho certeza de que receberão muitas perguntas sobre por que Andrea Stella escolheu a McLaren e não a Aston Martin, tendo também na Aston Martin um papel ainda mais importante, ou seja, o de chefe de equipe. Na minha opinião, isso se deve ao fato de que, em termos de desempenho, a McLaren, neste momento, garante um desempenho melhor em comparação à Aston Martin, que está em extrema dificuldade. Na verdade, a diferença em relação ao motor de referência é estimada em 90 cavalos totais entre Mercedes e Aston Martin, não apenas no motor. 90 cavalos são contribuídos pela aerodinâmica do chassi e pelo próprio motor. De qualquer forma, é uma diferença enorme em relação ao primeiro colocado e, além disso, também pela questão das posições na Aston Martin. Se você vai para a Aston Martin e o projeto não dá resultado, bem, você quase tem certeza de que vai deixar a equipe porque Lawrence Stroll te substitui por outra pessoa. Por outro lado, na McLaren eles têm uma estrutura mais limpa. Eles também dão mais confiança aos seus engenheiros e às suas figuras de referência. Portanto, na McLaren você teria uma posição mais sólida. Seria também um engenheiro de pista ou, de qualquer forma, um papel sênior como engenheiro, não um chefe de equipe. E estaria ao lado de Andrea Stella. Então, atenção, ele também poderia ocupar um papel mais gerencial, um pouco como Jerome D'Ambrosio com Vasseur. Portanto, um papel de apoio a Andrea Stella na McLaren.
mas eu entendo a escolha de Gianpiero Lambiase de ir para a McLaren e não para Aston Martin, porque isso lhe dá mais estabilidade nesse aspecto. Atenção que será um período de Garden Live em 2027. Depois ele fará sua estreia na McLaren em 2028. A escolha de Verstappen de deixar a equipe da Red Bull também pode ser plausível. Ainda não é certa, mas Max ainda está avaliando como esse regulamento mudará, como a Fórmula 1 mudará, e ele pode decidir tranquilamente também correr em outras categorias. E não correr na Fórmula 1 nos próximos anos, se o regulamento não o convencer ainda mais, a saída de Lambiase pode ser um incentivo a mais para ele sair ou da Red Bull, ou então deixar a Red Bull para ir para outra equipe, ou até mesmo se retirar da Fórmula 1. Alguns especulam também sobre um ano de pausa, na minha opinião. Quando Max sair da Fórmula 1 bem, dificilmente ele poderá voltar, então porque ele mesmo não vai querer, portanto. Veremos um pouco como esse cenário se desenvolverá. Mas até agora, a única notícia oficial é que Lambiase irá para a McLaren em 2028. Mas também falemos dos testes da Ferrari neste abril. Na verdade, não há semáforos, não há muro, não há rádio. Mas este ano, a pausa forçada determinada pelo cancelamento dos grandes prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita assumiu um significado diferente para muitas equipes. Não é um intervalo de descanso, mas uma janela de trabalho a ser aproveitada até o último dia útil. A Ferrari está entre as mais ativas. De fato, em Fiorano, a Ferrari SF26 foi para a pista para os testes da Pirelli, dedicados ao desenvolvimento dos pneus para a pista molhada. Finalmente, trata-se de atividades de suporte ao fornecedor único, sem vantagens competitivas diretas, mas na prática, cada quilômetro percorrido em condições de pista molhada é 1 quilômetro de dados que, em um fim de semana de corrida marcado pela chuva, pode fazer a diferença em configurações, gestão térmica dos pneus e escolhas estratégicas. Para um carro como a Ferrari SF26, que em condições molhadas ainda não acumulou experiência significativa na temporada, trata-se de uma oportunidade difícil de ignorar, mas o teste de Fiorano não é um episódio isolado, deve ser lido como a última etapa de um programa mais amplo que Maranello construiu em torno deste mês de pausa. Antes disso, a escuderia havia utilizado Mugello para uma sessão TPC com a Ferrari SF25, a de 2025. Um dos carros agora disponíveis graças à maior flexibilidade regulatória introduzida com o novo ciclo técnico que permite utilizar carros do ano anterior para fazer os testes TPC ao volante, não estavam os titulares, mas os pilotos de reserva e desenvolvimento, Antonio Giovinazzi, Arthur Leclerc e Antônio Fuoco. A passagem-chave, no entanto, chega e chegará com o Filming Day de 200 km previsto em Monza, quando no dia 22 de abril a escuderia começará a verificar na pista o pacote de atualizações destinado a Miami, incluindo a famosa asa reversa. Então a asa Macarena, porque é lá que se concentra tudo, o grande desenvolvimento previsto para a viagem americana inclui entre os elementos mais esperados a chamada asa Macarena, que é uma solução aerodinâmica pensada para reduzir o arrasto nas zonas de alongamento e devolver uma Ferrari SF26 com uma maior velocidade máxima, com menor arrasto. O objetivo geral é melhorar a eficiência sem sacrificar a downforce, que até aqui tem representado um dos pontos fortes do carro no fundo, o trabalho na redução do peso mínimo e a deliberação final dos novos componentes. A Ferrari está construindo em Miami também 1 km por quilômetro, e mesmo quando as câmeras estão desligadas, continua a trabalhar principalmente no novo assoalho, que deve estrear exatamente na etapa americana no dia 9 de abril. Atenção que também ocorreu a primeira série de reuniões que nas próximas semanas definirão o futuro regulatório da Fórmula 1 de 2026, um Mi Vértice Virtual. Portanto, um encontro não físico, mas virtual entre a equipe principal da FIA e da FOM preparatório, não decisivo, com o objetivo de analisar os dados reais coletados nas 3 primeiras corridas e começar a filtrar as propostas em discussão. As decisões reais chegarão no dia 20 de abril em uma sessão plenária que representará o momento da verdade, com uma votação que pode modificar o rosto do campeonato já a partir de Miami.
O problema de fundo é conhecido e as primeiras corridas tornaram-no difícil de ignorar o fenômeno do superclipping, aquele corte brusco da potência elétrica no final da reta durante as fases de recuperação de energia, cria diferenciais de velocidade perigosos para os carros em questão. O incidente entre Berman e Colapinto no Japão transformou um tema técnico em uma questão de segurança. Propostas mais concretas em discussão incluem o aumento da potência de recuperação de 250 para 350 kW durante essas fases, de modo a reduzir as desacelerações repentinas e manter um fluxo de marcha mais homogêneo. Também se discute a redução do teto de recarga na qualificação de 9 para 6 MJ, uma gestão mais livre da aerodinâmica e ativa durante toda a volta, e eventuais modificações nos protocolos que regulam o uso das asas móveis, uma área que, no entanto, levanta considerações sérias em termos de situações e desempenho, além da segurança. O que não está em pauta, pelo menos para 2026, é uma mudança nas relações de divisão energética entre motor a combustão e componente elétrica. Não haverá transição do quase 50-50 atual para uma distribuição mais favorável do endotérmico, como um 60-40. Essa intervenção, se acontecer, está estruturalmente vinculada aos tempos de homologação e não poderá estrear antes de 2027. No meio desse pântano regulatório, também se insere a voz de Lewis Hamilton, que disse exatamente: o que muitos pensavam sem dizer, de fato, o inglês traçou um quadro desarmante com a precisão de quem frequenta o paddock há 20 anos. Não espero muito, espero que mudanças importantes possam ser feitas, mas haverá muitas pessoas pensando em como mudar e nada será decidido. O resultado nunca é dos melhores nessas discussões. Por trás dessa metáfora, obviamente, há uma crítica direta ao método que cada construtor empurra, emendas pensadas para cobrir defeitos do próprio projeto, com os pilotos mantidos fora da porta, apesar de serem os únicos que sabem o que realmente acontece no cockpit. Em suma, a reunião deste 9 de abril determina um primeiro passo, depois haverá outra no 16 de abril, e em seguida será a votação no 20 de abril, 3 semanas para decidir se esta Fórmula 1 realmente quer se corrigir ou se limitar a remendar. E atenção também à questão da modificação do regulamento 2026 no que diz respeito ao patim metálico. De fato, essa questão é tratada um pouco menos do que o superclipping das asas móveis, mas é extremamente importante pois há a obrigatoriedade do patim metálico dianteiro no plank. O artigo C3.6 do Regulamento Técnico 2026 introduz uma série de normas rigorosas sobre o patim central, aquele que desliza sobre o asfalto, que é uma parte inferior do veículo, com a espessura nominal fixada em 10 mm e uma tolerância de desgaste máxima de 2 mm. Se em qualquer ponto de medição o patim descer abaixo de 8 mm, a desqualificação é imediata. A verificação é feita com um micrômetro, sem margem de interpretação. A novidade mais significativa, porém, diz respeito aos materiais. Enquanto para os furos centrais e traseiros o uso de metal permanece opcional, no furo mais avançado, o chamado Forward Most Hole, a FIA tornou obrigatório um skid metálico em titânio ou aço inox. A razão está nas práticas do passado. Algumas equipes deixavam deliberadamente a parte frontal do patim em material compósito se desgastar para permitir que o carro assumisse um ângulo de rake mais agressivo, sem violar as alturas estáticas de referência. Com o metal, essa prática deixa de funcionar. O titânio não se desgasta como a resina e qualquer excesso de desgaste se torna imediatamente detectável. A escolha entre os dois materiais permitidos não é neutra. O titânio é mais leve e gera as espetaculares faíscas brancas, que caracterizam os carros à noite, mas em condições de desgaste extremo, o aço pode se mostrar mais conservador a custo de alguns gramas a mais na balança. Em certos circuitos, essa escolha pode fazer a diferença entre continuar na corrida e ser desclassificado. E o detalhe final, quase filosófico em sua lógica, diz respeito aos fixadores. De fato, os parafusos que mantêm o patim em posição devem ser projetados de modo que o eixo seja o ponto mais fraco da montagem. Um princípio de segurança: se o carro atinge um meio-fio, o parafuso quebra e o patim se solta, não danificando a carroceria. A segurança neste regulamento também se esconde nos parafusos. Deixem-me saber sua opinião sobre todos os assuntos que abordamos no vídeo. Como sempre, lembro vocês de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e sobre Ferrari. Aqui é tudo, nos vemos no próximo vídeo.